Olá, bem-vindo a mais um Café com Palavra. É um prazer estar aqui com você, irmão, compartilhando da Palavra do Senhor. E se você está com a sua Bíblia aí, você puder abri-la, eu quero convidar você para abrir comigo no texto de 2 Reis, no capítulo 7, a partir do verso 3. E eu quero ler com você alguns versos. O texto diz assim para nós: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Para você que talvez não conheça essa é uma história que se passa durante o período em que Eliseu era profeta no reino de Israel, reino do norte. E essa história conta para nós o momento em que o reino de Israel e a sua capital, Samaria, estavam enfrentando uma dupla dificuldade. De um lado, havia a fome, a seca, um problema natural que era comum, né, o que acontecia há tempos de forma esporádica na nação de Israel. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Ruth, uma situação bem semelhante, onde a fome assolava aquela população. Mas aliado a isso, nós temos o fato de que Ben-Hadad, rei da Síria, havia sitiado o reino de Israel e a sua capital, Samaria, e isso fazia com que houvesse fome, agravada pela questão da seca no reino de Israel e na sua capital, Samaria. A situação era tão grave, de fome, de desespero, de desesperança, de calamidade, que o texto bíblico conta para nós que as pessoas começaram a tomar atitudes desesperadoras e atitudes que nós consideraríamos abomináveis. Inclusive, a prática de canibalismo foi feita dentro da cidade de Samaria, nesse momento, dado o desespero das pessoas. E aí o texto continua dizendo para nós que enquanto isso acontecia do lado de dentro dos muros da cidade, haviam alguns leprosos que estavam à porta da cidade. Era comum os leprosos que não podiam entrar dentro das cidades, não eram recebidos dentro das cidades por causa da sua condição de enfermidade, era muito comum que eles ficassem às portas da cidade, do lado de fora dos muros, como mendigos mesmo, pleiteando um alimento, um socorro, um auxílio que alguém pudesse dar para eles. E ali estavam aqueles homens, diante dessa situação desesperadora, à porta da cidade, quando eles tomam conselho entre si e decidem: olha, a situação dentro da cidade é extremamente desesperadora, não vão nos ajudar, porque eles não têm nem para eles. O que nós podemos fazer? Vamos ao acampamento dos Círios, o inimigo de Israel, ver se a gente consegue achar alguma coisa lá. E qual é a surpresa deles quando eles chegam no acampamento do inimigo e eles descobrem que o inimigo tinha fugido, deixando tudo para trás, porque o Senhor, como o profeta Eliseu, já tinha profetizado, inclusive, teve misericórdia do seu povo e afugentou os inimigos de Israel. O acampamento estava deserto, com seus alimentos, com as posses dos sírios, e chegam ali então aqueles homens. E eles começam inicialmente a se fartar com o banquete que eles têm para eles começam a guardar aquelas posses para eles, até que eles percebem: opa, isso que nós estamos fazendo não é certo.
porque nós estamos retendo só para nós, enquanto há fome dentro da cidade. E aqui esse texto ensina para nós alguns princípios que nós também podemos aplicar na nossa vida e que eu quero convidar você a refletir sobre eles no dia de hoje. A primeira coisa é que quando a gente olha para essa situação física do reino de Israel nesse momento, por mais que ela possa parecer tão diferente da situação que eu e você vivemos, espiritualmente não é uma situação tão diferente. Nós vivemos num mundo que está cada dia mais caótico, onde as pessoas estão famintas, desesperadas, elas querem ser saciadas, elas estão diante de um vazio gritante nas suas almas, e muitas pessoas, para preencher esse vazio, têm se levado a práticas, a religiões, a buscas que nós muitas vezes consideramos abomináveis. Nós olhamos para tanta coisa na vida do mundo à nossa volta que nos deixam chocados. E aí a gente consegue perceber que estamos num ambiente tão desesperador e tão caótico quanto que esses leprosos e mendigos se encontravam. Eles estavam diante de uma situação desesperadora. E nós vivemos num mundo onde muitas pessoas estão vivendo assim, as pessoas no nosso entorno estão vivendo assim. E aqueles homens se reconheceram como homens carecedores. Eles sabiam que eles também eram famintos, que eles também eram desesperados, que eles também estavam enfermos, que eles precisavam de uma saída. Mas o Senhor já tinha provido aquela saída para eles, como o Senhor provê essa saída para todo aquele que nele crê. E é por isso que o texto fala em boas novas. Quais são as boas novas que aqueles mendigos deviam contar para os outros? As boas novas de que o Senhor tinha, na sua graça e na sua misericórdia, produzido uma saída do desespero, uma saída da fome, um alimento, uma provisão, uma salvação. Essas eram as boas novas que no início eles simplesmente retiveram. Eles chegaram lá, eles viram a abundância, eles experimentaram da abundância, eles guardaram a abundância para eles. Eles guardaram a salvação de Deus para eles, até que eles perceberam que aquela não era o propósito de Deus para eles, que aquele era dia de boas novas e eles não podiam se calar, porque eles encontraram a casa do pão, encontraram a salvação e a saciedade e deveriam anunciar a esses outros famintos que havia graça, misericórdia e favor de Deus para eles, assim como eles encontraram esse favor. Eles agora entendiam que era o papel deles anunciar aos outros que ainda não estavam sabendo dessa tão grande salvação de Deus por eles. Eles tiveram misericórdia e compaixão das pessoas dentro da cidade. As mesmas pessoas que passavam por eles e os excluíam, e não os viam e queriam distância deles e achavam que eles eram o problema. Eles olharam para aquelas pessoas e não pensaram, bem feito, é eles que fiquem lá agora com a sua fome. Eles olharam para aquelas pessoas e tiveram misericórdia e entenderam que agora que eles estavam saciados, não podiam reter a bênção para si mesmos. Eles tinham que anunciar que aquele era um dia de boas novas. Esse é o nosso propósito também. Esse texto é um texto que fala muito comigo porque eu e você vivemos em tempos caóticos e desesperadores, mas eu e você também sabemos que Deus já proporcionou para nós a sua salvação, Ele já proporcionou o alimento, Ele já proporcionou a provisão, Ele já proporcionou a salvação, a saída dessa situação tão desesperadora que tantas pessoas vivem e não sabem que essa saída existe. Eu e você sabemos que essa saída é o nosso Senhor, é Cristo. Ele veio ao mundo e Ele diz que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é o bom pastor, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e provê a salvação para todo aquele que nele crê. Eu e você somos esses leprosos da história, que fomos curados da nossa enfermidade, curados da nossa miséria, curados da nossa fome, pela graça abundante de Deus que se manifestou nas nossas vidas. E agora cabe a nós sermos os anunciadores de boas novas e nós não podemos nos calar. Nós temos que ter a convicção que esses homens tinham a respeito das suas próprias vidas. Eles simplesmente, diante do perigo, inclusive de ir até o arraial dos sírios, o que eles dizem? Se nós morrermos, simplesmente morreremos. A nossa vida não é o mais importante, a nossa vida não é preciosa aos nossos próprios olhos. Essa foi a primeira chave que os levou a encontrar a salvação de Deus.
Eles reconheceram que eram carecedores e que em si mesmos eles não tinham nada que fosse capaz de prover aquela salvação. Então eles se encontram com a salvação de Deus e percebem que agora cabe a eles anunciar a outros. Esse é um texto muito forte que diz para mim e para você que hoje é dia de boas novas e nós fazemos mal se retivermos a provisão, a salvação e a bênção de Deus só para nós mesmos. Nós não estamos aqui para ficarmos simplesmente sentados confortavelmente nos nossos bancos de igreja, nos enchendo e nos inchando da bênção. Nós estamos aqui para compartilhar com todo aquele que ainda não sabe que existe salvação, que existe uma forma de suprir o vazio, que existe uma forma de ser encontrado na sua carência, no seu desespero, no seu estado perdido, e que essa forma está unicamente em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que me encontrou, que te encontrou e que faz de mim e de você as suas testemunhas e os anunciadores das boas novas do reino. Amém? Que o Senhor te abençoe, te capacite, te dê a ousadia para compartilhar e nunca reter aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida nesses dias. Até a próxima.